Hoje é uma quinta-feira que tem muitas notícias. A gente vai ao longo da programação da Band News FM trazendo elas em partes, né? Hoje todos os jornais destacando o PIB, que teve um crescimento pequeno, 1,1%. O desempenho não foi o esperado, o terceiro ano de desempenho fraco da economia brasileira. O ministro Paulo Guedes dizendo que para esse ano espera uma alta acima de 2%, mas assim também já esperava em 2019, infelizmente isso não veio. A gente vai falar muito mais também sobre o coronavírus, né? Tivemos o terceiro caso confirmado em São Paulo, um empresário colombiano de 46 anos e também a possibilidade de um quarto caso, já que está sendo aguardada a contraprova de uma adolescente de 13 anos. Então, tudo indica que teremos 4 casos confirmados de coronavírus no Brasil, os 4 casos em São Paulo. Mas eu queria chamar a atenção para um assunto que acabou passando um pouco batido aí das manchetes dos jornais, que é um caso que ficou muito famoso faz praticamente 2 anos no Rio de Janeiro, o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Isso porque a Justiça do Rio determinou a quebra dos sigilos fiscal e bancário do sargento da reserva Rony Lessa, acusado de ser o assassino. A Justiça determinou o bloqueio dos bens, além de ter determinado a quebra do sigilo, também o bloqueio dos bens, algo em torno de 3,5 milhões de reais, sendo que os promotores do Rio de Janeiro já teriam identificado que o patrimônio total, somando aí imóveis, terrenos, ele tem uma lancha, carro blindado, chegaria a 7 milhões de reais. O que aconteceu? A Justiça do Rio aceitou a denúncia feita pelo GAECO, que é aquele grupo de atuação de combate ao crime organizado do Ministério Público do Estado. E o GAECO concluiu, depois de quase 2 anos, atenção, quase 2 anos da morte da Marielle e também do motorista Anderson Gomes, que o patrimônio do Rony Lessa, desse miliciano, 7 milhões de reais, entre imóveis, terrenos, carro blindado e até uma lancha. 7 milhões de reais não é compatível com o valor da aposentadoria que ele recebe oficialmente, que é de R$ 7.400. O meu filho Tomás, de 8 anos de idade, um beijo Tomás, está aprendendo na escola matemática, né? Imagino que ele já conseguiria fazer essa conta e não demoraria quase 2 anos para saber que quem ganha R$ 7.400 não consegue juntar um patrimônio de aproximadamente 7 milhões de reais, a não ser que ganhe na loteria, né? Tem muita gente que tem sorte, tem ali um parente que morreu, recebe uma herança, mas digamos que na condição normal de temperatura e pressão, quem ganha R$ 7.400 não consegue juntar um patrimônio desse valor. Esse cara é aquele que morava no mesmo condomínio do deputado, hoje presidente Bolsonaro, condomínio de luxo na Barra da Tijuca. Alguém que ganha R$ 7.400, convenhamos, não consegue morar, não consegue ter uma casa naquele condomínio. Então, qual é a questão que fica? Quase 2 anos depois da morte, só agora o Ministério Público do Rio de Janeiro falou: caramba, olha só, a conta não tá batendo. R$ 7.400 que ele ganha normalmente ali como aposentadoria, não dá pro cara juntar 7 milhões de reais. Será que ninguém teve essa ideia antes? Ninguém viu antes, só agora que alguém olhou e falou: pô, mas não bate uma coisa na outra? 2 anos praticamente do crime. O delegado responsável pela investigação, Tiago Neves, diz que o miliciano era dono de um bingo clandestino, que tinha uma empresa que vendia água. A gente sabe que tem muito mais essa história, né? Era um assassino profissional, conhecido, todo mundo vai lá, pode procurar, né? O Rony Lessa, ele mata mesmo, né? E assim que ganha grana. Se você faz um pipizinho, começou a semana a declaração do imposto de renda, né? Você faz um pipizinho pra fora ali, põe um dentista com valor errado, não sei o que, a Receita vai e chama a tua atenção. Como é que esse camarada que ganha R$ 7.400, ninguém, em nenhum momento até agora tinha identificado, falou: pô, o cara tem lancha, rapaz. O cara mora no condomínio do presidente Bolsonaro. Como assim? Carro blindado, terrenos, casas, nada. Passou aí e ninguém viu. Só que só agora, 2 anos depois do crime, chega alguém ali e pede uma investigação mais apurada dessa grana. A decisão também vale para o ex-PM Elcio Queiroz, segundo acusado do assassinato da Marielle e do motorista Anderson Gomes. Então, é um pouco assim uma realidade que a gente acompanha no Brasil, e é aí que eu queria entrar falando com vocês. Porque, assim, são 2 bandidos conhecidos, 2 milicianos, e ninguém tinha até então pedido para investigar as contas. Por que só agora houve esse pedido do Ministério Público, essa decisão finalmente da Justiça?
E a gente está falando de um caso que ganhou repercussão mundial. O assassinato da vereadora Marielle Franco. Tema de escolas de samba, protestos aqui no Brasil, manifestação na Europa, virou nome de rua. Então, se um crime desse que teve essa repercussão, 2 anos depois praticamente, ainda não se sabe ao certo quem mandou matar a Marielle. Quais foram as circunstâncias dos assassinatos, por qual motivo. Imagina outros tantos casos que não têm a mesma repercussão. O Brasil viu uma realidade em que mais de 90%, e põe mais de 90% dos crimes hediondos, estou falando de homicídio, de latrocínio, não são solucionados. Então, assim, aqui no Brasil a impunidade não é uma exceção. A impunidade é regra no Brasil. E aí você pode colocar nesse balaio qualquer uma das tragédias recentes, você pode escolher e constatar que essa é a triste realidade, ou seja, que não há punição. Pega o crime da Vale em Mariana. O crime que deixou 19 mortos, ninguém foi preso. Aí ninguém foi preso, se repetiu o mesmo crime da Vale em Brumadinho, com uma quantidade muito maior de mortos, 259. Tem 11 desaparecidos, 11 famílias que até agora não conseguiram atestado dizendo que seu parente morreu. E não tem ninguém punido, nada, zero, nada. Pega a tragédia da Boate Kiss, Santa Maria, no Rio Grande do Sul, 242 mortos. Agora vai ser feito o julgamento, não tem ninguém preso, nada, esquece. Pega os garotos que morreram no Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro, também não tem nada, zero. Aí você pode vir para esse ano, pega 2020, só faz o recorte de 2020. O naufrágio no Amapá, no barco ali, 25 mortos. 25 mortos, você acha que alguém vai ser preso? Quer mais uma tragédia? 10 semanas agora, São Paulo, 27 mortos. 27 mortos. Rio de Janeiro, 5 mortos por causa da chuva. Ninguém foi punido, ninguém vai ser punido, ninguém foi punido no passado. Essa é a rotina. Essa não é a exceção, essa é a regra. E aí o que acontece? O criminoso, ou os criminosos, parece que tem licença irrestrita para matar. Seja como esse vagabundo, desse miliciano do Rony Lessa, seja na falta de gestão, não deixa para lá. Seja o fiscal da prefeitura que libera a construção em terreno irregular, seja um prefeito que deu habite-se para uma casa, seja um governador que não faz obra de infraestrutura necessária, seja o presidente do clube rico de futebol, da empresa que instalou ali um container que não deveria abrigar pessoas. E assim vai a rotina. Para os órgãos públicos que permitem ali uma arapuca funcionando numa casa noturna e por aí vai. O mais cruel disso é que as vidas são tiradas em um segundo. Os criminosos gozam dessa proteção da lei, que parece infinita para os bandidos. Teve Mariana, teve o crime em Brumadinho, chove num ano, as pessoas morrem, no ano seguinte, a mesma coisa acontece e nada. As pessoas morrem e precisam se contentar em virar estatística, é mais um número aqui, tem todos os números aqui. Chuvas esse ano, 61 mortos em Minas Gerais, 51 mortos em São Paulo, 7 no Rio de Janeiro, 11 no Espírito Santo. É isso, vira número. E não é para ser assim, não deve ser assim, não pode ser assim. O Brasil só vai ser um país sério quando a impunidade acabar. E essa triste impunidade que há tanto tempo se prolifera, seja no caso da Marielle Franco, seja no caso da chuva, seja no caso da Vale, né? Tem que mudar um dia. Não pode continuar desse jeito o país.